podcast Alô Laranjeiras hoje recebe Thiago Nasser. Ele é o cara responsável pela revitalização do Mercadinho São José, por ser o coordenador da Junta Local. Junta Local vocês já conhecem, muita gente já conhece, né, que tem aquelas feirinhas já orgânicas, enfim, que é muito bem trabalhada no sentido de meio ambiente, de sustentabilidade, que o pessoal aqui de Laranjeiras principalmente gosta muito, que tem a feirinha uma vez por semana aos sábados, não é isso? E tem outros lugares também, não tem, Thiago? Tem todo sábado aqui na Travessa Euríclides de Matos, em frente, né, na rua, na travessa que desemboca ali no Mercadinho. E aí a gente tem um calendário, tem uma feira por mês em Botafogo, uma vez por mês na Gávea, na Tijuca, aí a gente roda CCBB, MAN, a cidade toda. Então, Thiago, obrigado pela sua presença. Agora, em relação... Não dá para falar do Mercadinho sem falar primeiramente da Junta Local e de você, né? Porque a Junta Local, o Mercadinho, revitalização, o apoio do bairro, da cidade como um todo, da própria prefeitura também, a revitalização, é feito por pessoas. E você que está à frente da Junta Local. Diz para a gente o que é mais ou menos a Junta Local, um pouquinho da sua vida, da sua carreira, como é que você chegou até a Junta Local. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Marquinhos. Fico ainda mais feliz de estar aqui porque agora sou cidadão da República de Laranjeiras. E a Junta Local, né, e o projeto que culmina, digamos assim, na revitalização do Mercado São José, está baseado, né, em várias paixões que me movem as outras pessoas da Junta Local, a comunidade da Junta Local, né, que são mais de 150 produtores. A gente começou em 2014, né, e na base está essa vontade de transformação da cidade pela comida, né? As cidades sempre tiveram feiras e mercados como parte do seu tecido, né? Sim, sim. Lugar onde você pode comprar direto de pequenos produtores, um lugar onde você encontra vizinhos, um local de interação muito, muito rico, né? Então, isso é um interesse meu de pesquisa há muito tempo. Tive uma trajetória acadêmica um pouco ligado a isso e também como as coisas que eu gosto de fazer final de semana. Quando eu viajo ir para a feira, ficar trocando ideia com o verdureiro ali, com as pessoas. Eu sou de Brasília, né? Então, quando eu vim para o Rio, uma das coisas que me fez apaixonar pela cidade era essa coisa de ir na feira. Você está no Rio há quanto tempo já? Desde 2004. 2004, então. 11 anos. 11 não. 21 anos. Tenho quase, enfim, já bom pedaço da minha vida. E aí você vai pesquisar, né, isso que é legal da história do mercado, que o Rio tem uma história muito rica, né, de mercados que foram esquecidos, né? Então, por exemplo, o mercado, antes do famoso mercado da Praça 15, que sobrou a Torre do Albamar, que deu lugar à Perimetral. Que eram 4 torres, né? Eram 4 torres, fazia eram pavilhões. Tem umas fotos antigas do Rio de Janeiro que mostram, né? Uma coisa grandiosa, opulenta. E você vê, né? Hoje sobrou uma coisinha, passou a Perimetral e pior que foi apagado da memória, né? E antes mesmo do mercado da Praça 15, teve o mercado da Candelária, tinha o mercado hoje, onde fica a sede da Junta Local, a Rua do Mercado era a Praia do Peixe, o Mercado do Peixe, e eram locais que, né, os pescadores iam, tinha o pessoal do entorno, né, da Baixada, né, pequenos agricultores, né, principalmente depois desses ciclos econômicos que deixou de vir muita coisa de São Paulo, de Minas Gerais, se criou uma cadeiazinha entre o campo e cidade aqui, e esses mercados eram os principais pontos assim, né, de abastecimento, mas também eram lugares de oportunidade de trabalho, né, de imigrantes, ponto de encontro também, né, porque as pessoas iam comprar uma hortaliça, um peixe, alguma coisa, se encontravam. Eu estava lendo, tem um livro do Coroaci, esqueci o nome, é um historiador que tem vários tomos sobre Rio de Janeiro, e aí tem lá, eu sempre vou direto na parte que fala sobre Rua do Mercado, Praça 15, e ele faz uma descrição do mercado, parece que tem uma parte que, assim, nossa, isso era muito diferente. Vendia jacaré, bicho vivo, mas tem uma parte que ele podia estar falando da feira da General Glicério, de qualquer feira que está vendendo coisa, vão as donas de casa, vão... Até porque, se você até me corrige
corrija se eu estiver errado, mas até os anos 50, mais ou menos, a gente não tinha o que a gente conhece hoje como supermercado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Não, digo então, que vem dos Estados Unidos, esse self-service, não, né? E depois começou o self-service. Exatamente. Self-service, por aí vai. Eram os mercados, né? Ou era entrega em casa, né? O pessoal via com leite, com pão. E a feira e mercado era onde as pessoas compravam, né? E como eu estava falando, era importante para os escravizados, né? Era uma oportunidade, as minas pretas que vendiam tabuleiros, então era isso, né? Então não é muito diferente das feiras hoje em dia. Claro que não tem supermercado e tal, mas hoje você vê lugar, como na junta local, é local de oportunidade para quem está querendo começar um negócio. A junta local hoje congrega quantos? 150 produtores, 150, mais ou menos. 150, que vendem o seu próprio produto. Exatamente, baseado nesse princípio de venda direta, de trabalhar com produtos, ingredientes locais, de ser produtor. Claro que tem uma camada aí por cima de gastronomia, claro, de diversificação. Mas a essência da feira do mercado é essa, né? E aí nos anos 50, 60, né, tem uma mudança que acontece concomitante, né, no sistema agroalimentar, né? Você sai de pequenas propriedades rurais para a agroindústria, e também o varejo vai mudando, né? Vai saindo das pequenas casas familiares de venda, secos e molhados e de feiras de mercados, para os grandes supermercados, né, que tem esse modelo que foi uma criação americana, né? Tem vários livros interessantes sobre isso, do self-service, da criação das embalagens também, porque quando você começa a ter uma caixa, por exemplo, uma caixa de cereal, você não precisa mais perguntar pro vendedor ali o que é aquilo dali, de onde é que veio, não, a caixa é muito mais que só a coisa para proteger, né, para o alimento ali dentro. Aquilo dali é uma tábula rasa para informação, para marketing. Sim. E aí que o momento que a comida deixa de ser só, né, comida, cultura, vira um produto, vira uma commodity. E aí começa a ficar um pouco complicado o sistema alimentar como um todo. E aí vira isso que, anos 90, até porque 2000. No início quando se começou a fazer essa transição do mercado, do armazém e tal, que era granel, né? Tem umas conchas, aí tinha um saco de arroz lá, um saco de feijão, não sei, aí a pessoa vinha com a concha, colocava no saco, pesava e tal. Aqui em Laranjeiras tinham vários, vários não digo, alguns desses armazéns, nos bairros todos, de modo geral, sempre tinham, né? Até porque esse era o meio das pessoas comprarem mantimentos. E na transição para o supermercado, eles começaram a pegar ainda um pouco isso, né, a granel, tanto é que eu me lembro ainda que tinha as caixas de biscoito, praticamente não tinha pacote de biscoito, era caixa, né? Aí tinha um vendedor lá que pegava com uma espátulazinha os biscoitos, você comprava aquilo, biscoito, quero um pouquinho, 300 gramas de Maria, depois 200 gramas de maisena, não sei o quê, aí ia com uma espátulazinha o funcionário, botava dentro do pacote, pesava, botava o valor e ia para o caixa pagar, enfim. E tinha o quebradinho, né? E o quebradinho, tinha biscoito quebrado ainda. Você podia comprar o biscoito inteiro, né? Ainda podia comprar o biscoito quebrado, né? Do funcionário do supermercado que ficava ali, né, no balcão, pegando as caixas e tal. E depois virou só pacote de biscoito, enfim. Foi uma transição que aconteceu, né? É interessante. É isso, supermercado, assim, ele é muito conveniente, né? E tal, mas assim, eu do ponto de vista, né, de pesquisa, de ativista alimentar, né, tem a conveniência, mas isso vem por um preço muito alto, né? A produção em grande escala, a monocultura, e isso exige uma modificação genética, o uso de pesticidas. Sim. E assim, então tem implicações ambientais, econômicas, de justiça social grande, e também do ponto de vista, né, do prazer também, né? Você perde biodiversidade, você perde frescor, você perde um monte de coisa. Isso que você está falando aí, 80% do que a gente consome nas cidades vem de pequenos produtores, não é isso? Porque a grande agroindústria, ela basicamente vende para exportação e coisas que a gente não come no nosso dia a dia. Vai alimentar eu não sei as estatísticas, acho que não é tanto assim, não. Acho que, de modo geral, a produção de alimentos no Brasil ainda vem majoritariamente de agricultura familiar. Exatamente. E por aí vai. Mas isso é uma coisa que vem mudando cada vez mais. São grandes corporações, a agroindústria, as pessoas não estão comendo cada vez mais ultraprocessados, que são, né, modificações em cima de ingredientes, né, separação de ingredientes e recombinação
né, que aí você consegue usar várias commodities com preço baixo, e para corrigir aquilo dali você tem que usar um monte de porcaria. Então, a importância, né, de feiras e mercados e canais que privilegiam o pequeno produtor é para preservar isso, porque senão essa estatística só vai piorar, né? O nosso sistema alimentar só vai deteriorar ainda mais. A junta local que congrega esses pequenos produtores, né, de orgânicos, não utiliza, acredito que não utilize pesticida nem nada. Basicamente a gente parte do pressuposto, né? A pessoa pensa, a junta local, qual tipo de produtor? É natural, é orgânico? Assim, a gente parte da premissa que é direto do pequeno produtor. No caso do produtor rural, ele tende a ser orgânico, pequeno, né? A gente busca trazer produtores que tenham um certificado orgânico, mas assim, vai além disso, não é só porque orgânico você pode vir de longe, pode... O que para a gente é essa dimensão de você poder interagir diretamente, conhecer esse laço afetivo, né, que é muito importante. Então, na junta local, a pessoa produz, quer dizer, e ele mesmo ou a família dele, então exatamente. Vende na banquinha. Um parceiro. Enfim, Então, por exemplo, se estava agora na Euríclides de Matos, então... Estava lá o pessoal do Sítio Santa Clara, que é uma família, eles produzem algumas coisas, mas trabalham com parceiros. Estava lá o pessoal do Mel da Terra Verde, eles produzem o mel. Estava o Sítio Mariama, que trabalha com coco e algumas frutas, eles vendem isso diretamente, alguns processados, rolinho de fruta, biscoito, com isso. E aí tem os produtores que a gente chama, né, os produtores gastronômicos, né, que fazem uma comidinha, mas a gente incentiva muito que eles usem produtos da nossa rede, ou então produtos de... ingredientes de qualidade. Então, assim, você não vai encontrar coisa ultra processada ou da grande indústria na junta local. Então, vai de tudo, né? Desse pequeno produtor rural, vai do produtor empreendedor gastronômico, né? Produtor artesanal. Aí você pode chamar de várias maneiras. Então, o padeiro, a pessoa que faz uma conserva, uma compota, uma geleia. Hoje, o que mais? Estou lembrando, tinha o pessoal da pesca, tinha pessoal de granja com ovo, tinha comida vegana, tinha um pastel, né? A feira tem que ter pastel. Tem... E essa filosofia de trabalho que vocês pretendem levar também para o Mercadinho São José. Sim. Agora, como é que surgiu essa questão do Mercadinho São José na vida da junta local, né? Como é que foi essa história? A gente começou a fazer... feira em 2014, o embrião do projeto era um site que juntava pequenos produtores locais, por isso Junta Local. Porque era um momento que tinha uma demanda assim, né, de consumidores de comprar diretamente de pequenos produtores e de pequenos produtores, pessoas que queriam, né, sair um pouco do sistema... precisavam de vender direto, porque vendendo direto você corta intermediário, você tem um retorno melhor e tal. Para fazer isso é complicado, mas você começou a ter ferramentas como Facebook, basicamente ferramentas digitais para facilitar isso. Então, eu tenho um sítio, tenho lá um monte de verdura, em vez de vender para o intermediário ou direto para um ponto de varejo que vai botar o preço lá embaixo, eu quero vender direto para o cliente final. Então, eu faço uma lista de entrega, eu tinha diferentes grupos de consumo que trabalhavam isso. Eu, antes da Junta Local, participei, aprendi muito na Rede Ecológica, que é uma iniciativa que tem há muito tempo aqui no Rio de Janeiro, que foi uma escola assim, de cooperação, de autogestão e de respeito ao pequeno produtor. Então, assim, eu observava que tinha o pessoal do café buscando café em algum lugar, o pessoal da verdura, o pessoal que comprava do MPA, o pessoal que comprava de um padeiro que estava começando um projeto. Só que era muito complicado, assim, como consumidor. Você tinha que ir num lugar, você tinha que ir no outro. Sim. E também para quem é produtor, isso é muito gostoso, né? De você ter controle sobre tudo. Você produz, você faz a venda, você entrega. Só que é um pesadelo, assim. A logística é complicada, né? O produtor quer produzir. Claro. Às vezes ele está ali porque ele gosta de fazer o pão, ele gosta de plantar. Ele talvez não é o que levou ele a fazer aquilo, não é amo logística e marketing. Então a ideia do site era juntar todo mundo e agregar, que aí você consegue acessar todo mundo através da mesma plataforma. Sim. Então, e aí um pouco, né, isso já existia, né, existem várias iniciativas pelo mundo que fazem isso.
o que foi interessante é que a gente começou a fazer entregas e, ao mesmo juntou com outra faceta da junta local, que era da feira, né? A gente começou a fazer as entregas desses pedidos que eram feitos através de um site, num local, no caso a Comuna, que era do meu sócio, que é sócio da junta local também, cofundador do Bruno, a gente fazer lá pequenas feiras, porque a gente também sentia, como frequentador de feira, gente que gosta de cozinhar, da gastronomia, que era muito difícil comprar de pequenos produtores. Sim, sim. E então, uma coisa complementou, uma mão lavou a outra. Então, a gente fez a pequena feira, as pessoas iam lá, conheciam o produtor, porque a comida é diferente de um produto digital, ela é sensorial, você tem que provar, não adianta nada todo esse discurso bonito de apoiar o pequeno produtor se o gosto é ruim. Se o gosto é ruim, tipo, não vai dar certo. E também tem uma dimensão social, de você estar junto, de você conhecer, de você criar, falei, uma confiança, um laço, trocar receita, memória. E a gente está no Rio de Janeiro, né, meu amigo? As pessoas gostam de rua, gostam de estar junto, vai ter uma cervejinha ali, vai ter uma música. Então, a coisa tomou corpo ali. A gente pegou numa veia ali e aí a gente foi evoluindo o site, foi criando um calendário de feiras. A gente chegou, nossa luta sempre foi entendendo que o que a gente está fazendo, apoio a pequenos produtores, fortalecimento do sistema alimentar local, é um bem público. A gente está ajudando na democratização do acesso ao alimento, a gente está incubando, de certa maneira, produtores. E, à medida que isso foi crescendo, a gente foi desenvolvendo um calendário de feiras, a gente tinha um site, a gente precisou de um centro de distribuição. E aí chegou uma hora assim, cara, não seria legal ter um ponto fixo? Um ponto fixo? Porque você quer vender todo dia, as pessoas querem comprar todo dia. E aí tinha no começo a gente tinha uma certa fé que a internet resolveria tudo, com tecnologia, etc. E a gente foi aprendendo à base de muita marretada, que principalmente para manter esses valores da relação direta, do apoio a produtores e de não comprar em larga escala, de manter essa escala humana, no final das contas, que isso não precisava crescer tanto e que isso precisa de um telhado. Sim. Está acontecendo no lugar, para as pessoas irem, se encontrarem, saber onde que é. Porque, por exemplo, por muito tempo... Até para poder ter estoque também, para poder movimentar estoque, senão você ficar carregando numa feira, leva tudo... Exatamente. A vida é diferente. Por um lado é bom, porque pesado, você é leve, você vai, volta, monta, mas é isso, choveu. Não foi ninguém na feira. É complicado. E aí junta essa coisa, que o Rio de Janeiro tem uma história muito legal de feiras e mercados, que foi esquecida, Sim, claro. O supermercado meio que atropelou. Uhum. As feiras que tem aí são incríveis, mas não são de produtores. E tem as feiras orgânicas também, que têm um papel importantíssimo também, que ajudaram a manter esse sistema vivo. Mas não tem mercados, Cobaldo, Maitá, Leblon são lugares que também foram abandonados. Tem restaurantes, mas tem lá alguns feirantes e tal, e o mercado de São José. Então a gente pensa, o próximo passo natural era a gente quer um lugar fixo, E como a gente entende que isso é um bem público, porque que fazia sentido, a cidade de alguma maneira apoiar isso, Porque é isso que a gente vê, a gente vai no mundo inteiro, não só no mundo inteiro, no Brasil também, os agentes públicos entendem a importância disso e criam, diferentes mecanismos de incentivo e apoio, que seja de fomento mesmo, financeiro, de cessão de espaços, um antigo galpão, uma estação de trem. Porque, só para resgatando um pouquinho a história, o Mercado São José, ele foi fundado nos anos 40, 44, não é isso? 44, pelo Getúlio Vargas, como você falou, 44, Então tem até essa notícia aqui no jornal. Foi o Correio da Manhã que você me falou? Correio da Manhã, Jornal da Manhã, não lembro. Tá. Que aí tem a notícia de inaugurado um novo mercado de emergência São José por conta da Segunda Guerra Mundial, Então você tinha dificuldade de compra de alguns insumos para as famílias, de mantimentos e tal. Então se criaram vários mercados, um deles foi o Mercadinho São José, que era Mercado São José, em 1944. Depois veio evoluindo, veio evoluindo e involuindo também, Até que
nos anos 80, né, ele foi feita uma reformulação nele. Na época, com o apoio da AMAL, a AMAL apoiou essa reformulação, com outros grupos também de interesse, grupos políticos e por aí vai. Mas aí o que aconteceu é o seguinte também, aí a coisa começou a funcionar, foi fundada a ANJA, né, Associação do Mercado São José das Artes, né, que foi tocando o mercadinho. Pena que na época a AMAL se afastou do dia a dia do mercadinho e as outras entidades, também instituições que ajudaram também, foram se afastando, né, nos anos 80 isso, e aí acabou que ele entrou num certo desvio de finalidade, né, acabou que o mercadinho São José ficou meramente um mercado apenas com interesses financeiros. Não que o interesse financeiro não seja importante, claro. Como é que você vai fazer a manutenção do dia a dia, trocar cano, o telhado quebrou, como é que você vai consertar? Tem que movimentar recursos. Só que a coisa ficou basicamente nisso, e foi degradando, né? Que as pessoas que ficaram lá só na compra e venda de boxe não se aprofundaram na manutenção do mercadinho, porque é uma coisa cara você fazer uma manutenção de espaço desse, ainda mais que é tombado e tem uma série de dificuldades. E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo a coisa foi degradando, foi compra e venda de boxe, né? Teve uma época, se eu não me engano, que um boxe custou lá chega a $30 mil para poder fazer passar de uma pessoa para outra. E aí, anos depois, a própria associação, na época, fez um pedido para o Ministério Público entrasse com uma ação na Justiça para que o INSS, porque o próprio era do INSS, retomasse o mercadinho, né? Por conta do desvio de finalidade que estava acontecendo ali. Aí houve o Ministério Público na Justiça, aí vai e volta. Aí toda vez estava na iminência de retomar o mercadinho, uma nova medida judicial parava todo o processo, aí voltava tudo e ficava aquela lenga-lenga. Até que certa vez, como estava na iminência já do INSS retomar o imóvel, o superintendente de uma matéria de jornal foi procurado pelo jornal, acho que, se não me engano, o Jornal Globo, não me lembro bem, e aí perguntou para o superintendente o que eles imaginavam, em caso de retomada, o que eles imaginavam fazer no mercadinho São José. Aí a resposta, na época, eu já estava na associação também, me assustou. Que ele falou assim, não sei, de repente a gente pode fazer um estacionamento ali. Aí, aí toda aquela luta que se iniciou na AMAL, que não foi por mim, foram por outros diretores, né? Fica assim, não tem ideia nenhuma de fazer um estacionamento, fica meio, né? Enfim, mas de qualquer maneira, aí a coisa foi degradando mais ainda, que o INSS não retomou, e a coisa foi degradando, até que houve a retomada em 2018, né? E ficou esse tempo todo também fechado, degradando mais ainda, até com árvore crescendo no telhado, e para desespero dos moradores, dos amigos do bairro, da cidade do Rio de Janeiro, todo mundo ficou porque não conseguia achar uma solução, né? Até que essa solução foi encontrada pela prefeitura as árvores aí. Exatamente, né? Bem ecológico, mas não... Só que, né, são frutíferas essas árvores. Sem querer, tem uma uma coisa foto também, ecossustentável. Tem uma foto também do interior, se eu não me engano, mostrando como é que estava a coisa meio bagunçada. Não, estava caindo aos pedaços. Essa foto, isso aí já por aí, né? Por baixo que tinha um ou outro aí bem interessado no assunto, mas estava um mafuá, né, na realidade. Até por conta da falta de manutenção, porque como a manutenção é muito cara, então, e também pela falta de certeza, de garantia de continuidade das pessoas que estavam ali, ninguém vai investir ali. Não vai investir, porque é muito caro, né? E aí ficou aquela coisa muito mal parada. Mas, enfim, de qualquer maneira, para o entorno, foi muito interessante a participação da junta local, foi que animou as pessoas, né? Tanto é que a junta local recebeu o apoio não só da associação, do entorno, dos vizinhos e tal, para poder justamente assumir. Vocês não vão assumir totalmente, porque vocês têm parceiros também, realmente, porque é um investimento muito alto. Até onde eu sei, a junta local não tem dinheiro guardado para isso. Tem que fazer as parcerias para poder justamente tocar o dia a dia, porque, enfim, senão a coisa não anda. Só de investimento aí deve ter mais ou menos, só de reforma deve ter quase R$10 milhões, só de reforma e fora... Um menos, mas é um valor que a gente certamente não... É um valor considerável, né? E aí para poder viabilizar, até porque, por mais que a gente encare com uma certa alegria, no sentido de que é uma coisa próxima da população, é uma coisa lúdica até sob alguns aspectos, mas é uma iniciativa comercial, que tem que gerar renda até para não acontecer o que aconteceu antes, que foi a degradação do patrimônio, né?
É que nem a história das cooperativas. Muita gente encara a cooperativa de forma romântica. Não, a cooperativa, uma coisa. Não, a cooperativa tem que dar lucro para os seus associados, porque senão como é que vai fazer? Né? Como é que eles vão se manter também? É por isso que a gente estuda história, né? Então, por exemplo, se você... Exatamente. A história aí foi que nessa transição, né, do sistema alimentar para os grandes supermercados, as pessoas pararam de ir no mercado. Então, eu tô numa pesquisa de entender como é que funcionava a gestão, quem eram os ocupantes, né? Eu sei que tinha uma cooperativa de pescadores, etc, etc. Mas eles, de alguma maneira, deviam ser responsáveis pela manutenção, ou se tinha algum pagamento de taxa. As pessoas pararam de comprar ali, começaram a comprar, né, em supermercado. Então, eles não conseguiram se manter ali. Não tinha política pública de manutenção, né? Acho que tem uma coisa cultural também de as pessoas não valorizarem isso mais. Que o bacana, o legal é ir no supermercado, comprar, botar no micro-ondas, comida pronta. Então isso passou a ser desvalorizado. Mas aí quando isso acontece, acontece isso, vai degradando, vai deteriorando. E é uma pena, porque, de novo, a história. Foram inaugurados, nessa leva aí de mercado de emergência, que eles chamavam, 9 na cidade inteira. O Getúlio Vargas planejou construir 33, 9 foram construídos. Esse, o de Ipanema, o em São Cristóvão, e eu estou tentando descobrir os outros. Eu não sei, se alguém souber, tiver fontes... Inclusive, pessoal, quem tiver fotos antigas do Mercado São José e do entorno histórico, testemunhos de pessoas que frequentaram o antigo Mercado São José, procura aqui a Mal, e a gente vai deixar também o contato da Junta Local, porque a Junta Local, o Tiago tem um compromisso que é de ter um resgate da memória do bairro ali também, né? Tem uma parte ali de resgatar a memória do bairro, contar história e colocar fotos, painéis, enfim, coisas que possam ser dinâmicas, inclusive, né? E fora o espaçozinho cultural, o espaço cultural, porque a grande âncora do Mercado São José é a questão da cultura, da arte da cultura. Porque se não tiver, claro, se tiver isso, perde até a razão de ser do passado, mas com tudo isso, com a venda da gastronomia, mas você tem que ter a arte e a cultura casada, né? Porque tudo é um combo só, né? E você tem esse compromisso. A Junta Local traz também, porque a Junta Local é isso, né? Para isso continuar vivo, você precisa ter gestão, curadoria, que é o que a gente faz na Junta Local. Exatamente. Não é só, né, a gente fala assim, uma feira não acontece assim do nada. Parece lá que é só umas fileirinhas de feira, mas tem muita coisa acontecendo ali por trás. Quem participa, como é que as barracas chegam, como é que organiza o horário de funcionamento, como é que aquilo ali se viabiliza financeiramente. É uma tecnologia, não é simples, é a gestão de gente também. Claro. Então a Junta Local faz isso com um propósito, né, que é esse de apoiar o pequeno produtor, privilegiar a relação direta, usar a gastronomia como ferramenta pedagógica, né, E também a parte cultural, que você vai na Junta Local, tem uma música, tem um DJ, tem uma banda, já teve lançamento que está reservado para isso ali, né? Exatamente, também, né? Porque todos os mercados contemporâneos são cultura também, e que o mercado São José das Artes também tinha, né? Acho que foi muito mais para tentar compensar essa perda de capacidade dos ocupantes iniciais, né? E que não se manteve, eu estava até lendo nesse documento. Isso era muito dos anos 80, né? Quando saiu fazer os centros do Sarney para o Collor. E fazer os centros culturais estáticos. Só que aí foi vendo que a viabilidade, aí você dependia basicamente de dinheiro do Estado, que eu digo prefeitura ou Estado, para poder se manter. E normalmente Estado, prefeitura, governo de modo geral, não tem como ficar... Os estados estão quebrados, municípios. Então, assim, não dá para manter isso só com subsídio público, né? Exatamente. Seria outro debate isso, mas dentro da configuração atual... Não, dentro da configuração atual da isso nossa que realidade. Acontece. Então, por exemplo, a gente tem que aprender com a história que simplesmente que isso tem que se viabilizar financeiramente. Claro. Então, como é que se viabiliza, né? Então, tem que fazer as pessoas precisam abraçar, apoiar e precisam consumir. Senão essa história vai se repetir. Exatamente. As pessoas não vão, pode fazer a cooperativa mais bonita do mundo, com os melhores princípios e tal, mas se quem está lá não consegue pagar as contas, não consegue, né, quando o cano estourar, quando o teto furar, consertar aquilo dali, 5, 6 anos vai voltar, a história vai se repetir. Uhum. Então, né, o modelo que
que a gente desenhou ali em conjunto com os parceiros foi para garantir essa sustentabilidade do ponto de vista do tempo, né? Que a gente recupere esse espaço, trazendo, né, o know-how da junta local, o know-how dos parceiros de gestão desses espaços, para que isso dure, né, e a gente leva de 25 anos. Muita fé na junta local, na gestão que vocês vão fazer ali, por conta até do histórico que vocês têm, né? E do nível de confiança que se criou entre vocês e aqui o bairro, o entorno principalmente, né? Quando eu falo bairro e entorno, porque o Mercadinho São José é um bem da cidade, né? Então, sim. Mas é porque, como está localizado em Laranjeira, né? Então, assim, tem os vizinhos, então tem os síndicos. Política todos, de boa vizinhança. Toda vez que a gente chega num bairro, a primeira coisa que a gente faz é conversar com os vizinhos, se apresentar, saber, né, faz uma feira, saber qual foi o impacto. Então, assim, aqui não foi diferente, né? A gente não à toa que a gente começou a fazer a feira na Travessa, e antes de fazer na Travessa a gente tentou alguns outros locais até pousar ali, né? Que foi a melhor coisa do mundo, que é do lado, e ela vai continuar depois da inauguração. Várias pessoas perguntam, vai continuar a feirinha? Mas as pessoas perguntam. Que a ideia é essa, assim, o mercado é um elemento dentro de um conjunto de lugares que, assim, que revitalizam o bar, que movimentam, né? Revitalizar parece que está morto, né? Não está nem um pouco morto, mas que traz um dinamismo ali. Então a feirinha vai continuar, e então é isso. A gente sempre já começou a criar essa relação com o bairro, com a feirinha. Então a gente conhece os moradores, né? A gente conheceu vocês. Eu me mudei para cá. Parque Guinle também. Que é pertinho, colado ali, fica, né? E as pessoas têm um pouco de receio, Tiago, de que o movimento do Mercado São José possa levar um grande número de pessoas para dentro do Parque Guinle, porque as pessoas ficam com medo que possa acontecer mais ou menos o que é na Praça São Salvador. Mas vocês estão preparados também? Estamos bem preparados para isso. Vai estar em entrega de mercadoria também no Mercado São José, para não impactar o trânsito. Isso está tudo sendo estudado para não impactar. E assim, tudo isso começa pela proposta, que é de ser um mercado de bairro, focado em produtores, de abastecimento. Claro que tem uma dimensão cultural, de gastronomia, mas o foco é esse. Então, isso vai determinar os horários de funcionamento, o perfil do público e por aí vai. E, né, a gente tá ali todo dia, né? Todo sábado, pelo menos. Está ali agora com a obra todo dia. Então, a gente sabe do trauma, por assim dizer, dos moradores da vizinhança ali, em relação a esse barulho, etc. Né? Então, assim, com certeza a gente está muito atento a isso, e na configuração, no desenho, né, do funcionamento, a gente está fazendo da melhor maneira possível. Vocês estimam ali ter o quê? Quantos boxes ali? 20, 30? São 11, assim, é um mercado pequeno. As pessoas, sim. É até meio maluco dizer isso, né? Que assim, é um mercado só de 11 boxes, tem, né, 2 espaços, 2 lojas maiores na edificação histórica, e aí tem um anexo que tem um galpão, que é onde vão acontecer a maioria das atividades culturais, né? Feiras temáticas de gastronomia, pode ter, né, um pequeno show, um choro, um samba. A gente quer abrir isso também para o... Como é que é? De pocket show, não? Mini show, voz e violão, pocket show. Fica legal. É nessa linha, né? E quer também envolver o bairro, escolas. Inclusive porque o bairro ele tem uma tradição muito grande de artistas, né? Não só de cineastas e de atrizes e atores, mas também de músicos, né? Inclusive músicos iniciantes, sim, pessoas que precisam às vezes não tem um palco pequeno até para poder apresentar o seu primeiro trabalho, porque todo grande artista começa pequeno, né? Começa ali no primeiro palquinho ali, né? Para poder se apresentar. A gente defendia muito e defende ainda que os cinemas que foram inaugurados nas Casas Casadas sirvam em algum momento, tem algum dia da semana ou do mês dedicado ao cineasta iniciante, como se fosse um cineclube, né? A gente sempre defendeu isso, né? Mas as Casas Casadas, os cinemas ali tiveram uma vida muito complicada. Foram reinaugurados, inaugurados, que existia lá o maquinário, o espaço, mas se degradou também. Mesma história. E agora foi inaugurado 2 bons cinemas pequenos, mas eu acho que... Frequentador assíduo. Mas ali precisava ter um pequeno cineclube também, uma vez por mês, ou enfim, para poder o jovem cineasta, que tem uma produção, às vezes, muito, muito simples, simplória, mas poder ter um espaço, nem que vá só a família do cineasta, a mesma coisa, assim né? começa, então, por exemplo, nas lojas, boxes, vão estar, né,
produtores, empreendedores gastronômicos que já têm uma capacidade de estruturação de negócio, mas a gente manteve esse galpão aberto justamente para outras iniciativas, igual na feira. Quem está começando não vai alugar um espaço, que é uma Então, o cara pode começar na feirinha ali, da Travessa do Leite de Mato, e depois, melhorando, vai para o mercado. Isso vale para artistas também, outras iniciativas culturais, com certeza. E a gente sabe que hoje em dia, né, também eu frequento muito livraria. Sebo, a gente tem lá no centro, lá na sede, uma livraria gastronômica. Assim, o que faz esses lugares funcionarem, se manterem como negócio, não é venda de livro apenas. É você criar comunidade, você tornar aquilo ali um ponto de encontro das pessoas. Então, um cinema tem que ter um cineclube. As pessoas que são aficionadas vão ali trocar ideia, vão apoiar, vão ver um novo diretor, cineasta, vão ter um debate sobre um tema. Mesma coisa, vai ter ali uma pequena feira, uma oficina sobre queijos artesanais, fermentação, comida vegana, qualquer coisa. Livraria hoje em dia é clube de leitura, lançamento. Então, hoje em dia, né, porque comprar é fácil, compra na internet. Mas a experiência física, né, dentro da cidade, dentro de um bairro, isso a gente tem que entender que é o diferencial. Vai ter restaurante também agregado. Vai ter restaurante, né, também dentro da proposta de mercado, valorização de ingredientes, né, de gastronomia brasileira e carioca, né? A gente tá... Aqui o bairro faltam restaurantes aqui no bairro, né? E tem alguns e tal, mas não, tem várias coisas boas, né, tradicionais, mas faz parte também, né, desse conjunto, né, de bens culturais. Sim, e o bairro ter bons lugares para comer, para todos, né, diferentes níveis de consumo também, que aí, de novo, vai dar do pastel da feira até um restaurante de mais alta gastronomia. Nessa linha mesmo. Então, de qualquer maneira, a prefeitura tem apoiado, né, que isso é fundamental, né, porque senão, né, o bairro também tem apoiado. Então, você está, de certa forma, Thiago, vocês estão tendo apoio de tudo quanto é lado. Então, não pode não dar certo, né? Vai dar certo. Já está dando certo já, até pela revitalização que vocês estão conseguindo. Bom, de qualquer maneira, só queria reforçar, então, para o pessoal que está nos assistindo, que envie ou para a MAL, ou para os dois, e para a Junta Local, fotos, documentos, de depoimentos, coisas das pessoas no entorno do mercado São José. Isso é muito importante. Tipo, assim, e do bairro também, se tiver, por causa da memória do bairro. Né? Exatamente. Tem bastante coisa da época da inauguração, né, na hemeroteca, da Biblioteca Nacional, acho bastante coisa. Mas falta, principalmente, informação sobre quem eram os ocupantes. Uns dizem que ali foi uma senzala, outros dizem que foi uma baia, outros dizem que foi uma cavalaria. Exatamente. Né? Estou tentando, estou trazendo, angariando o apoio de alguns pesquisadores, gente da UFRJ. Mas eu acho que assim, a história oral, né, da memória das pessoas, afetiva, é muito importante também, que às vezes uma coisa vai conectar com a outra e a gente vai conseguindo. Porque Laranjeiras é um bairro muito antigo, né? Então... E eu tenho ouvido de pessoas que agora, né, passa alguém e conta essa história do senhorzinho que vendia ovo e embrulhava no jornal. Eu mesmo fui com a minha avó lá várias vezes, quando era pequenininho. Tava conversando com alguém que morava ali atrás. Meu irmão também foi. Meu irmão é menor ainda, acho que ele não chegou dia de um carrinho. Ele lembra de acordar 3 horas da manhã porque tinha alguém que tinha um galo lá. Porque tinha galinha, vendia galinha viva, mas onde tem galinha tem que ter galo para acalmar. Para as galinhas ficarem tranquilas. E aí o problema é que ele não acordava às 5 da manhã, ele acordava, aparentemente era um galo insone. Ele acordava às 3 da manhã, mas que depois ele se acostumou com o galo que cantava às 3 horas da manhã. Tem a história que passa pela parte cultural também, né? Um conhecido também, parece que o pai dele tinha um bar lá, e ele lembra do Monarco tocando lá. Tem as histórias do Sérgio Sampaio, que gerou o bloco. Tem ainda uma espécie de impresso, um cartaz lá com alguma coisa do Tom Jobim, homenageando o mercado. Parece que o Vinícius também era frequentador. Então, imagina um lugar que já teve desde cooperativa de pescador e tal, e até boemia com Tom Jobim, Vinícius e o pessoal do samba. E muito anônimo também, né? Que lá, olha só, casamento começou ali, olha só que história bonita. Assim, conheço vários casais
que se encontraram lá, já nessa fase. O outro dia eu estava com um casal de amigos que estavam na feirinha, que disseram que se conhecer, assim, a primeira vez que começaram a namorar foi no Mercado São José, e eles estavam lá naquele dia fazendo 17 anos que estavam juntos. Aí eu falei, não, então a gente vai entrar lá no mercado, a gente vai reconstituir o primeiro beijo. Ah, legal. Então foi bacana que as pessoas têm essas histórias, né, de tanto essa história assim, de infância, que ia lá com os pais e compravam, como essas coisas mais recentes, que iam no bar do B e tal, tinha o blues e tal. Isso é legal. Porque eram iniciativas comerciais que não faziam também por maldade, não tomar conta do mercado. É por falta de perspectiva mesmo, pela insegurança jurídica, pelo custo que é um imóvel desse. Então, tudo envolvido. Agora, e a fontezinha? A fontezinha vai ser mantida, né? Tá lá firme e forte, né? Tem lá no 3D, você já está sentado lá. Aquilo ali. Inclusive, ontem, essa semana, encheram de água para, acho que, testar e tal. Eu já joguei a primeira moedinha lá dentro. Tá. Ah, bom, tem essa questão da fonte, jogar uma moedinha na fonte, tem isso. Não sei se vai ser assim, mas eu já joguei a primeira para garantir, para dar boa sorte. Tá certo, então. Pergunta, nessa imagem, esse galpão aqui também é no mercado também? Então, não lembro exatamente o que era antes, mas eu sei que ele foi integrado. E antes era uma peixaria também, já foi uma peixaria. Então, não sabia disso, eu queria saber. Então, exatamente esse tipo de lacuna histórica que a gente pede aí para os ouvintes nos ajudarem a completar. Mas é isso, eu sei que tinha uma floricultura, sei que já teve gente tentando não pagar a conta do bar, do não sei o que, e caiu lá dentro e se machucou. Tem muita história. E aqui vai ser... Isso. Aí tem um anexo, tem 3 andares. Né? Aqui vai ser a parte cultural que isso. Aqui embaixo, né? E aí tem 2 andares com os restaurantes e vai ser coberto, vai ter ar-condicionado e as pessoas vão poder circular na parte na laje, né, da edificação histórica. Né? Foi criado uma praça suspensa. Já tem a ideia da inauguração, da data da inauguração? A gente está vendo ainda, né? Depende de muita coisa, então prefiro não arriscar. Mas será em 2025. Volta só aquela foto lá, por favor. Ao Marcos ali, ó. Não. Volta um pouquinho. Essa foto eu tenho, essa foto. Tinha um senhor que vendia... Aqui é a famosa... Isso. Que é a famosa fontezinha, né? Que é o xodó de muita gente. Aqui são os Mas você vê aí, por aí, que realmente não... As pessoas, vai preservar isso, aquilo, assim... Aí mostra que quase nada foi preservado, né? Sobrou a fachada, sobrou a fonte, que é com um azulejo que não é original, não tem valor histórico. Os azulejos, o azul e branco aqui... Também não é nada histórico, era, acho que, coisa que uma empresa de bebida que fazia para bar, né, para fazer divulgação. Então, realmente, o que podia ser preservado foi preservado. Isso aqui que tem isso, mostra, já mudou um pouco, mas essa é a concepção. A concepção, porque aqui, peraí, quem faz Faz ao vivo, vamos lá. Você vira nos 30, amigo. Aí Isso. Esse é você segurando a baguete. Então, esse aqui é o projeto? Esse aqui já mudou um pouco, né? Esse foi o primeiro estudo, mas já mudou um pouco, mas em termos assim, das estruturas, a configuração, é isso, né? A restauração da edificação histórica e a construção do anexo integrado, né? Então as pessoas vão poder subir, vai ter uma escada interna para chegar aqui em cima. Os acessos principais serão aqui pela lateral da Garra Coutinho. A gente tem a calçada muito estreita, então a gente está querendo que o acesso principal seja pela lateral. E onde tem o anexo, que é mais recuado, tem uma abertura maior, que é onde vão ter essas atividades. Vai ser uma área multifunção para ter diferentes manifestações culturais e por aí vai. E você tem feito, de vez, nós até participamos já de uma ou 2 visitas lá. Quer dizer, as pessoas podem também formar algum grupo, não individual, que fica muito complicado. Um grupo pequeno, 10, 15 pessoas, e eu te mandar um e-mail. Então, a gente vai fazer uma coisa oficial nos próximos meses, aí entender se vai ser um grupo ou 2 para apresentar. Que aqui a gente está aqui batendo um papo sobre a história, etc. Aí a gente quer fazer alguma coisa mais
oficial, com o dia, que a gente vai poder trazer mais informações, que a gente tem muita coisa que a gente está terminando de desenhar ainda, horário de funcionamento, acesso disso, daquilo. E aí, nessa oportunidade, a gente, através de vocês... E agora a visita tem que ser muito cuidadosa, porque é uma obra, é um espaço em obra. Exatamente, né? a gente estava evitando por conta de segurança, né? Pode cair tropeçar o tijolo, em alguma coisa, né? Então, mas agora que a obra já está mais avançada, a gente vai fazer essa chamada e todo mundo vai estar E eu acho que o mercadinho já está caindo também novamente no amor das pessoas, porque até um pichador lá, ele não pichou para a parede, pichou o vidro. Até o pichador teve esse cuidado. Que é errado, mas pelo menos foi no vidro, não foi na parede, né? Sim. Acho que teve esse carinho. Mas eu espero que tenha um carinho maior de não pichar nada, nem o vidro. Sim, né? porque mas, de novo, né? Quando picha, para pintar, etc. E tal. E fica feio na rua principal do bairro. E olha, muita gente ali ficou chocada com aquela pichação. Mandou mensagens, isso, reclamava, encontrava na rua. Nossa, já estão pichando o Mercado São José. Aí começava a fazer essa ressalva. Mas pelo menos só foi no vidro, mas quem começa no vidro daqui a pouco está na parede também. Né? Então é complicado. Mas então, Tiago, acho que a gente já conseguiu dar uma visão geral aí. Aguardemos agora também a data de inauguração, fazer uma grande festa, né? Vai ter uma festa, com certeza. Uma festança, né? Uhum. Pro bairro. O bairro vai ser uma festa para o bairro. Porque todos os veículos de mídia vão repercutir a inauguração, a reinauguração, digamos assim, do mercadinho, né? Que vai ser a terceira inauguração, né? Foi a inauguração de 44, depois da reforma dos anos 80 e agora dos anos 2020 uma nova inauguração. É isso aí. Bom, eu acho que, Tiago, agradecendo mais uma vez muito mesmo a sua presença, esse bate-papo aqui foi muito legal. Outros bate-papos podem acontecer no futuro, na medida que for evoluindo também, a gente for pensando em mais coisas, vocês forem pensando em mais coisas para o mercado. E também, outra coisa, pessoal, não só as fotos, depoimentos, documentos do Mercado São José, mas tem sugestões das atividades que podem ser desenvolvidas no mercadinho, né? Atividades culturais. Sim, né? sim. Em breve a gente também vai, talvez nessa reunião, vai fazer um chamado também, que você puder ajudar nisso também. Claro, com certeza. Escolas, grupos, gente que já fez, já desenvolveu atividades lá, a gente possa ouvir e tentar incluir isso, né? Mas só com um pouco de calma, que muita proposta para pouco espaço e pouco recurso, né? Que também a gente vai ter que usar de outras maneiras o espaço. Até porque, como o espaço é muito grande, os artistas, que eu acho que esse início de carreira é muito importante, podem se unir em grupos sim. E em oficinas e assim vai. E aí, aqui vem meu lado ativista de novo, é aquilo dali, né? Como cidadãos, assim, como gente que ama o Rio de Janeiro, a gente tem que se mobilizar para que... Tem vários outros mercadinhos São José espalhados pela cidade. Então, assim, os bairros precisam se mobilizar, a cidade tem que se mobilizar porque tem muitos espaços públicos que precisam ser revitalizados, né, e ser ocupados. Né? Exatamente. E que é isso, né? É um pequeno mercado, é uma joia. O mercadinho São José, assim, é uma paixão, assim, né? Projeto assim de vida mesmo. Que bom que você tá nessa vibe. E assim, é uma lembrança que as pessoas, assim, a cidade muda porque as pessoas querem mudar, que elas se apropriam no bom sentido, né? De sentirem, assim, responsáveis pelo funcionamento de equipamentos, esse cuidado, né? De não pichar e tal, é por conta disso. Assim, isso aí é de todo mundo. E aí, né? Eu não sou do Rio, sou de Brasília, né? Então, um lugar que carente de lugares, assim. O Rio de Janeiro tem um monte. E talvez, assim, fica aqui meu chamado, assim, para os cariocas. Não, e com certeza, agora, a partir da inauguração, que você vai ter um pouquinho mais de tempo e tal, você vai ser chamado para palestrar, transmitindo a experiência de vocês. Só vou querer grupos. Ficar ali vendendo, mas para outros vendendo uma banana e descansando depois. Mas para outros grupos assim, interessados, assim como a Junta Local, em revitalizar espaços, isso, sim, em dar um caminho de sustentabilidade, porque a sustentabilidade não é apenas a sustentabilidade ambiental no sentido de manter o meio ambiente, mas a sustentabilidade financeira para que esse meio ambiente seja mantido. Quando eu falo meio ambiente, não é só a questão da fauna e a flora, é um meio ambiente também cultural, fundamentalmente também. Então, isso a sua experiência eu ouvi de um agricultor uma vez, assim, o que é sustentável? Se vai ter o melhor uso da água, você não vai, assim...
o homem que cuida daquilo dali, a mulher que cuida dali tem que estar feliz. Exatamente. Porque se não tiver, não vai ter a capacidade de continuar fazendo aquilo dali. Então, assim, a gente quer fazer muita gente feliz, voltando a ocupar esse espaço, e assim ele vai ser mais sustentável. Perfeito. Thiago, Nasser, muito obrigado pela sua presença e sucesso no curtíssimo prazo. Vamos torcer para essa inauguração ser o mais rápido possível. Tá bom? Obrigado. Valeu.